Olá, boa tarde. Mais um dos nossos webinários. Eu agradeço a todo mundo que está aqui. Este aqui deve ser o último webinário do ano da Safra, né? E eu estou muito feliz da gente ter trazido mais um tema super importante. E, novamente, a gente vai falar um pouquinho só da maneira de interação, né? Algum dia nós vamos ter uma interação aí que dê para todo mundo falar mesmo, mas todo mundo tem uma aba aí do lado de perguntas, né? Que quem quiser fazer pergunta e ir colocando ao longo do tempo, nós temos pessoas já atentas à aba perguntas. Se vocês abrirem essa interrogação bem à direita, embaixo da tela, o antepenúltimo ícone já vai aparecendo. Tem um chat também, muita gente já deu boa tarde, eu agradeço a todos, né? José, Daniel, a Bianca, a Lúcia, e eu, né, agradeço a participação aqui. E a Safra, que nem a gente sempre fala, uma das nossas missões é a questão de implementar, falar mais, contribuir com a cultura de proteção radiológica, né? Então, para quem está participando, se quiser deixar solicitações de quais seriam webinários interessantes para o ano que vem, a gente tem possibilidade de convidar muitas pessoas. O Renato já esteve aqui com a gente, a doutora Maria de Fátima está sempre presente também aqui na Safra. Então, acho que seria super bacana se a gente, né, quem quiser, vai colocando sugestões para a gente preparar esses webinários. Tá? Então, eu acho que isso é o que eu, né, gostaria de falar agora, de boa tarde. E eu vou passar a palavra para a Maria de Fátima, que vai apresentar o Renato e falar mais um pouco aqui da Safra. Obrigada. Bom, então, boa tarde a todos, né? E eu também, como a Ivone, gostaria de agradecer a participação, mais um desses webinars, que a gente fica muito contente que tem a participação de todos e principalmente que aproveitem, né, o nosso palestrante de hoje, no assunto que vai ser tratado. Então, sejam bem-vindos. Bom, a Ivone já me apresentou, eu sou Maria de Fátima, todo mundo, talvez que esteja assistindo, me conheça, mas eu sou uma das físicas responsáveis e responsável técnica da Safra Landauer. O webinar de hoje, denominado Notas Resumidas do Curso, Fatores que afetam a dose e a qualidade em radiologia e fluoroscopia, que é um curso da Agência Internacional de Energia Atômica, que foi realizado em San José, Costa Rica, será ministrado pelo nosso convidado, o físico Renato Dimenstein. Nessa apresentação, serão abordados os fatores que afetam a dose e a qualidade da imagem em exames radiológicos gerados por equipamento de fluoroscopia, tais como equipamentos telecomandados, todos os equipamentos que são de radiologia intervencionista, arcos cirúrgicos, né? E principalmente os aspectos práticos, através da apresentação do físico Renato, de análise de imagens antropomórficas. Então, ele vai falar sobre os fatores que podem interferir na qualidade da imagem, na dosimetria das radiações e, consequentemente, na proteção radiológica dos profissionais envolvidos, né? Então, o nosso convidado físico, com muito prazer recebemos, o Renato, ele é graduado pela Universidade Católica de São Paulo, com pós-graduação em Ciências Radiológicas pela Universidade Federal de São Paulo. Ele é especialista em radiodiagnóstico, ele é supervisor de proteção radiológica pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, realizou inúmeros estágios, dentre eles em medicina nuclear, na University College of London e na fábrica Elsinten, em Haifa, Israel. E ocupou a presidência da Associação Brasileira de Física Médica na gestão de 2019 e 2021, com bastante êxito e muitas coisas novas que ele apresentou, melhorou, incentivou, né, toda a sociedade de física médica.
Atualmente, ele é coordenador do curso de Física da Jornada Paulista de Radiologia. Ele participa do conselho diretivo da Associação Latino-Americana de Física Médica. Ele é membro do board da Organização Internacional de Física Médica, IOMP. Ele é membro da Associação Americana de Física Médica, a APM. Ele é revisor de artigos científicos, dentre eles dos congressos da SRNA, que é a Sociedade Norte-Americana de Radiologia, e também da Conferência Internacional em Física Médica, a ICMP. Então, é um prazer tê-lo conosco, além de com a imensa e vasta experiência que o Renato tem na área de radiodiagnóstico, tanto como professor, como assessor, né, nessas áreas. Então, é um prazer, Renato. Deixo a palavra agora para você, para ministrar aqui a nossa webinar. Maria de Fátima, obrigado. Boa tarde a todos. Eu vou compartilhar aqui a apresentação. Enquanto o Renato compartilha, só para todos, né, a interação do Renato com a SAPRA é assim, de longuíssima data. A primeira vez que eu fiz o exame para ser supervisora, estávamos os dois lá fazendo exame, e desde então o Renato tem sido um colaborador no sentido de nos ensinar, participar de trabalhos que a gente faz. Então, eu agradeço enormemente essa amizade, que é super importante, acho que para todo mundo ter apoio, né? A física médica vive desses apoios. Ninguém aqui nasceu sabendo tudo e todos sabemos um pouco, né? Exato. Então, nosso querido Yamada. Obrigado. Tá dando para ver a apresentação? Tá, pode começar, querido. Tá em tela cheia? Então, tá bom. Quando eu fui para Costa Rica, tinha como contrapartida compartilhar as apresentações lá do que eu vi. Então, eu vou dividir essa apresentação em duas partes. A primeira, os fatores que afetam a qualidade das imagens, falar sobre resolução e contraste, depois falar sobre doses. Como tem colegas da América Latina, as legendas vão ser em espanhol e eu vou falar em português. Então, essas são as notas resumidas. E esses são os colegas do curso. Esse foi o professor Manuel Reolo, do México, ele mora nos Estados Unidos, o Carlos Ueda, do Chile, Manuel Gravati, da Costa Rica, a professora Regina Bitelli, aqui da Universidade Federal, o Fred Santos da Costa, ele é cubano, mas mora na Costa Rica, e o Luiz Arce. Esse foi o grupo eletivo. O primeiro fator que eu queria mostrar, e são simulações, é a tensão. Aqui é uma simulação de um Phantom, em espanhol o Phantom chama manequim, e joelho chama rodilhas, enfim. Aqui com uma técnica de 50, 60 e 70 kV. Quanto maior é o quilovolt, maior é a penetração da radiação, mas maior é o espalhamento. Então, esse é o primeiro fator que afeta a qualidade da imagem radiográfica. Se alguém puder desligar o microfone, é bom. Não sei se é a Fabi ou a doutora Ivone que estão com o microfone ligado, isso. O segundo fator dos fatores é o filamento. Aqui é o filamento fino, o espanhol mais pequeno, o filamento grosso. Isso é feito para exames de extremidade, isso aqui é feito para tórax, a esquerda é o tubo, o alvo, o filamento. E aqui uma simulação, novamente com um fantoma de joelho, de rodilhas, quer dizer, com foco fino, foco grosso, e eu posso ver, apesar da tela ter baixa resolução, que o foco fino tem mais resolução do que o foco grosso. Só que o foco fino tem um tempo mais curto do que o foco grosso, mas a dose de radiação é a mesma. Então, o primeiro fator foi o quilovolt, o segundo o MA, e quanto menor o filamento, melhor a resolução. O terceiro, o tempo de exposição, 10 MAS, 20 MAS e daqui 40 MAS, usando 60 kV e 200 MA. E essa aqui, quanto maior é o tempo,
maior é o MAS e menor é o contraste. O quarto fator é a colimação. Essa é a ilustração de um colimador. Esse é o colimador de um arco em C. E aqui a quarta simulação com Phantom de tórax. A imagem com 60 kV 250 ms, é um fantoma. E essa é a colimação. Quanto maior a colimação, menor é o campo de radiação. E menor é o espalhamento, a dispersão, espalhamento tipo Compton. O problema é que quando você aumenta a energia do feixe através do quilovolt, aumenta a dispersão e diminui o contraste. E esse é o espalhamento. A sexta simulação é a atenuação da radiação. Essa aqui é uma escada de alumínio, uma escaleira, até dentro de uma cuba. Essa é a técnica que eu usei. E essa aqui é a imagem sem água, sem atenuador. 8 centímetros e 12 centímetros. Quer dizer, quanto maior a atenuação, menor é o contraste. Existe uma questão de atenuação que a gente chama camada semi-redutora. Aqui é para água, cada 4 centímetros reduz a radiação a metade. Então aqui 0 de água, eu consigo ver até o 8º passo, até o 5º passo. E aqui 2 camadas semi-redutoras, reduz o feixe até 25%, e aqui reduz em 12,5%, até 12,5%. Camada semi-redutora. Então, quanto maior a camada semi-redutora, maior a atenuação e menor o contraste do elemento. O sexto é uma simulação com um manequim, com um fantoma. Ele foi produzido pelo John Cameron. Ele foi, quando esteve no Brasil, a convite do professor Mascarenhas. Ele deixou esse fantoma para a gente. Aqui tem osso, tem graxa, que é gordura, e ele coloca água e tem umas escadas de alumínio, de isopor. E o professor John Cameron da Universidade de Wisconsin. Essa é a minha imagem de simulação com isso de água. Quando aumenta o MS, realmente com a mesma quantidade de água. Aqui eu não vejo. Aumentando o S, diminui o contraste. E ele é diferencial, porque depende da capacidade de visualização. A sétima simulação é com relação à resolução espacial, é com relação à grade, em espanhol redilha, grade antifusora, um fantoma, um manequim de tórax, sem a grade. Com a grade. E a grade tem linhas paralelas de 12:1 e frequência 60 linhas por centímetro. Quanto maior o número de linhas, maior é a resolução, mas você tem que aumentar o MS para compensar a radiação que é absorvida pela grade. Quando você usa um tempo muito curtinho, você pode ter artefatos da grade. O segundo fator que afeta a resolução, o primeiro é a grade, o segundo é o detetor, à esquerda um CR, à direita um DR, e tem que ter parâmetros importantes, que é a MTF, que é a função de modulação de transferência, é quanto de degrada o objeto, e eles não são todos iguais. Quando você vai escolher um equipamento, um CR pode ser de fósforo, aqui é um semicondutor de iodeto de césio, indireto, direto, eles são muito diferentes. Você tem que olhar qual é o valor da MTF, que quanto maior o valor da MTF, função de modulação de transferência, maior a resolução. E os detetores não são iguais. Esse aqui talvez esteja pequeno, mas quanto menor o tamanho do pixel, melhor a resolução. Mas, quando você vai escolher um equipamento, um detetor, você tem que ver, além da função de modulação, tem que ver a eficiência de detecção quântica, que é quanto de radiação você precisa para formar a imagem. Então, você tem que ter um equilíbrio entre MTF e DQE. Se você não fizer isso, não vai escolher direito o detetor. O que é importante é que quando você tem uma imagem no monitor, por exemplo, de flúor, o tamanho do pixel é o campo de visão dividido pela matriz. Então, se você tiver esse campo de visão e essa é a matriz, esse é o tamanho do pixel. Em fluoroscopia, você pode magnificar a imagem. Então, quando você magnifica, o tamanho do pixel é menor. Significa isso, quanto menor é o FOV, menor é o tamanho do pixel, maior é a resolução. E pode olhar numa tabela aqui para 14 centímetros, tem o maior número de pares por linha.
Na medida que aumenta o campo, diminui a resolução da imagem. Então, o primeiro fator que eu falei foi a grade, que é a redilha, o segundo é o monitor. E quanto maior o campo, maior a resolução. E aqui a gente pode ver um equipamento, um arco cirúrgico, um semiol, um semicondutor de óxido metálico, e aqui os valores da resolução, que eu estou tentando mostrar. Diminui o tamanho de campo, melhora a resolução, mas aumentar a dose. Em fluoroscopia, não vou repetir, mas são os mesmos fatores: penetração, filamento, MAS, corrente de filamento, você tem o phototimer. A diferença é que você pode ter uma fluoroscopia contínua, 30 quadros por segundo, ou 15 quadros por segundo, tem menos dose, e é isso que tem no painel. Esse é o pulsado 30, esse é o contínuo 15. E daí ele vai controlar o KV e o MA. Algumas pessoas acham que quando você mexe isso aqui, você mede a resolução. Não, você mexe o contraste. Você tem que, para crianças, fazer com 7,5 frames por segundo. Quem mexe na resolução do equipamento de fluoroscopia é o filamento, que é o ponto focal, ou o tipo de detetor, ou o monitor. Esse aqui que eu estou apontando aqui é o controle do campo. Quanto menor o campo, maior o KV, e aumenta a resolução da imagem, quer dizer, de alto e baixo contraste. Esse controle aqui é a colimação, e daí aumentar a dose. E depende. Isso aqui é um controle do equipamento de hemodinâmica aqui para reduzir o campo. Reduzindo o campo, melhor resolução, mas maior dose. Aqui baixa taxa de dose, normal, e alta taxa de dose. E aqui para controlar a colimação. Em resumo, o que eu estou tentando falar, dessas notas resumidas nessa primeira parte, é que a amostragem da imagem afeta a resolução. Então, é uma matriz de 1024 por 1024, 64:16. Quanto menor o tamanho do pixel, melhor a resolução da imagem. Quanto menor o MA, melhor a resolução da imagem. Quanto maior a razão de grade, melhor a resolução da imagem. Contraste é diferente, habilidade de separar níveis de cinza, e tem a ver por bits, né? 8, 3, 2, 1. Aumentou muito o KV, reduz o contraste, o paciente é muito mais obeso, reduz o contraste, e assim por diante. Parte 2. Vou falar dos fatores que afetam a dose do feixe secundário, que em espanhol é dispersão, em inglês é scatter, e do feixe primário, que sai do tubo. Vou separar essas duas questões. De novo, para falar dos fatores que afetam a dose, vou mostrar uma simulação, introduzindo questão de proteção radiológica ao operador, a colimação. Tubo, fantoma, e aqui a luz de colimação. Colimação aberta e um detetor de radiação. Aqui a mesma distância, a mesma técnica, 60 kV com 20 ms, só que com a colimação ajustada. Aqui eu tenho essa dose, aqui eu tenho essa dose. Na verdade, quanto maior a colimação, menor o campo de radiação, menor a radiação dispersa, radiação secundária. Essa é a minha primeira simulação. A segunda simulação é parecida, mas usando uma técnica de coluna, que em espanhol é espalta. Colimação aberta, esse aqui é o detetor. Colimação alinhada até a coluna. Aqui tem 5 vezes menos radiação do que aqui. Quanto maior o campo, maior a dispersão e maior é a dose. A segunda simulação é parecida com a distância, fantoma. A metade da distância, e aqui tem 4 vezes mais radiação. Fisicamente, a radiação varia com o quadrado da distância. A quarta simulação é a combinação dos dois, o fantoma, o detetor a 1,50 m. Aqui também colimado, a 60 tem 8 vezes mais radiação. E o interessante, quando você usa as duas combinações, quer dizer, sem a colimação a 1,50 m, você tem a mesma radiação do que a 60 centímetros. A próxima é interessante, o fator geométrico, na diagonal, o 1,20 m, o mesmo 1,20 m, só que na lateral.
você tem uma quantidade bem menor de radiação. Então, se você tiver que segurar alguém a fazer a contenção do paciente, tem que fazer nessa geometria. De forma parecida, os fatores que afetam a dose da radiação secundária, da radiação dispersa, devido ao efeito Compton no operador, estou falando sobre proteção radiológica, no equipamento telecomandado, quando você está a 90 graus do lado, esse é um detetor, é uma câmera de ionização, numa determinada distância, tem uma dose 1. Se você der meio passo para frente, tem 72% mais da dose. Se você der um passo na diagonal, o dobro da dose. Isso é feito aqui no hospital em São Paulo, Paulo Sabará. Aqui foi feito no hospital IGESP, aqui é com a de hemodinâmica, Canon, com a barreira de proteção, o detetor, o fantoma, o saiote, e aqui eu tenho 10% da radiação, aqui sem nada, 90% da radiação secundária. Esse aqui é só para mostrar o efeito, tubo, paciente, detetor e o operador, quer dizer, sem o biombo de chumbo, aqui as curvas de isodose, 4, 2, 1 e assim por diante, sem barreira. Quando você coloca um saiote, por exemplo, sem o saiote, você está aqui nessa distância aqui, ele recebe nessa região alta taxa de dose por hora. Quando você coloca um saiote, não tem radiação nessa parte. Então tem uma redução substancial. Via de regra, quando você coloca um visor em um saiote, você reduz 90% da radiação secundária. E reduz 90% por causa disso. Essa é a perna do operador, que usava um saiote até a altura do joelho, um avental de chumbo, e aqui aumenta o aumento da incidência de catarata, por isso que tem que usar. No Brasil, a legislação obriga a ter. Então, quem é de engenharia química tem que saber isso. Fatores que afetam a distância do receptor, um equipamento de hemodinâmica, aqui o equipamento, o fantoma, o detetor. Aqui tem uma dose 5 vezes. Se você aproximar o detetor ou a mesa, né, que a gente fez do detetor, dose 5 vezes menor. Aqui magnificou a imagem. Aqui é o tamanho da imagem do objeto aparecido. Aqui é um exemplo do equipamento feito no Hospital Samaritano, o HG, em São Paulo. Aqui é o tubo, aqui é o detetor, aqui é o medidor de radiação, aqui é o fantoma para me irradiar. Eu fiz diferentes seleções. Então, esse é o painel de controle do equipamento, isso aqui é o campo de magnificação, isso aqui é o campo de seleção da dose. Então, esse equipamento vai de 15 até 48. Quando você clica aqui, baixo nível, ele entra um filtro adicional e dá uma taxa de dose de 1. Não importa o número. Então, quando seleciona esse aqui, o dobro da dose. Quando seleciona esse aqui, 4 vezes a dose. Quando seleciona a Cine, 8 vezes. O que tem que entender e treinar os operadores? A começar a seleção das imagens com baixa taxa de dose. Na medida que você precisar ter mais qualidade de imagem, se aumenta. Se você começar deste ponto aqui, você só vai para isso. Irradia mais o paciente e deprecia mais o equipamento. Esse tipo de treinamento funciona razoavelmente bem com os médicos. Aqui é um segundo exemplo sobre proteção do operador, angulação. Aqui é o intensificador de imagens no mesmo hospital da UHG. Aqui é o detetor, aqui é o Phantom para irradiar o paciente. E daqui a angulação, 45 graus, tem uma dose 1. Virei o equipamento. Botei o detetor aqui. 45 graus nessa posição, você tem o dobro da dose. E normalmente o pessoal de anestesia fica aqui. Então, através dessa metodologia, dá para mostrar que a área mais segura é aqui. A posição, se o tubo estiver embaixo, o detetor estiver em cima, o cristalino, que é um órgão sensível, recebe uma dose, não importa qual valor, recebe uma dose arbitrária, mas se trocar
botar o tubo, em vez de botar embaixo, botar em cima, recebe 30 vezes mais dose. Isso acontece às vezes em centros cirúrgicos. Então, eu estou tentando falar dos fatores que afetaram a dose do paciente, do operador. A segunda parte, última, é os fatores que afetam ao paciente. Então, esse é um. De novo, equipamento Siemens, foi feito aqui em São Paulo, no Grupo Fleury, um Fantoma. Aqui é um detetor de radiação. E dentro daqui tem um filtro que os técnicos não usam. E tem que usar. Por que tem que usar? Essa é a imagem de simulação. Esse é o filtro aqui, ó, que é 0. Aqui quando aumenta a filtração. Porque aumenta a filtração, esse é o conceito, aumenta a energia. Quando está em 0, ó, a dose é essa, sem filtração. Quando você muda para cá o filtro, 30% menos de dose no operador, no paciente. E o tubo dura mais. Aumentou a filtração, aumentou a energia do feixe, diminui a dose de radiação. Um segundo exemplo, no equipamento de raio-x, pode parecer bobagem, mas é o erro mais comum, o tubo, o paciente, que é a imagem, quer dizer, o equipamento normalmente vem de fábrica com essa configuração, com 90 kV, mas quando você seleciona o automático, você tem que aumentar o kV para diminuir o ms, diminuir o tempo, e aí você só reduz 50% da dose. Reduzindo a dose, reduz o tempo, a possibilidade de ele se movimentar e gerar um artefato, aumenta a vida útil do tubo e você toma menos radiação. Aumentou o kV no modo automático, diminui o ms, diminui o tempo, diminui a dose. Um terceiro exemplo, e é interessante, é um erro às vezes comum que se vê, aqui é o mural, a simulação, quando você seleciona as duas células laterais para fazer tórax, dá essa dose aqui, não importa qual valor, dá essa dose aqui. Muito bem. Se selecionar essas duas aqui, ó, dá 40% da dose, para fazer lateral. E se você selecionar erroneamente para fazer coluna, você dá mais do que o dobro da dose. O dobro do ms. Irradia mais, aumenta, deprecia o equipamento e assim por diante. O quinto fator é o MAS, aumentou o MAS, aumenta a radiação primária, o dobro da radiação primária. Aqui a mesma coisa, só que com arco cirúrgico. Isso aqui foi feito no Grupo Fleury, em São Paulo, um manequim, que chegou agora é um simulador, é um Phantom. Embaixo está o detetor, aqui está o comando BV25, aqui são os comandos de magnificação, aqui são os comandos de alta taxa baixa dose, KV, MA, taxa de Kerr, aí o tempo. Aqui quando seleciona 14 dessa dose, quando seleciona 23, dá 30% menos de dose. Interessante é que a maioria das vezes sai nessa configuração, usa 17 com a magnificação, alta taxa de dose. E para esse exame aqui, neste caso, de pacientes magros, se você clicar aqui, você dá 4 vezes meio menos dose de radiação no paciente. O tubo dura mais. E o operador recebe menos dose. Isso aqui é um exemplo clássico fornecido pelo físico Rogério Medeiros Vachel, que diz que tem um campo de 25 por 25, essa é a dose, não importa o valor. Importa que você tira 2 centímetros de cada lado, a dose cai 15%. São os fatores que afetam a dose no paciente, que é a colimação. Angulação é o mesmo caso, só que eu estou falando sobre o paciente. 45 graus e 90 graus. O detetor está aqui e o detetor está aqui. Detetor de radiação. Aqui é o... Aqui também foi feito no Hospital Samaritano aqui em São Paulo. Aqui passa 2 vezes a dose e aqui passa 1 vez a dose. Mesma coisa, só que os fatores que afetam a taxa de dose no paciente pela seleção. Tubo, flat panel, Phantom e aqui o detetor, aqui o controle de magnificação, aqui baixa taxa, média
média e alta. Quando aperta aqui, ó, dá uma vez a dose. Entra um filtro adicional para reduzir a dose. Aumenta a camada semi-redutora, aumenta o KV e o MA para reduzir a dose. Quando você aperta aqui, você já tem 80%. Por isso que tem que começar a sair daqui. E às vezes pedir para o fabricante deixar presetado aqui. Porque você já sai com 80% menos de dose. E quando você aperta este aqui, 4 vezes mais taxa de dose. E quando aperta assine, 10 vezes mais a taxa de dose. Estou falando do paciente. Um erro comum que tem, fatores geométricos, eu estou terminando, mas tubo, detetor, 1,10 m, você dá uma dose 1, aqui é ok. Abaixou a mesa, você dá 40% mais de dose. Levantou o intensificador, desculpe, eu sou do tempo intensificador, mas o flat panel, você é 2,6 vezes mais dose. De novo, aumenta a dose no paciente, no operador e deprecia o tubo. Como é que faz a segurança dos pacientes? Eu tenho o tubo, o detetor, o colimador, e a gente tem índices de dose, quer dizer, no equipamento tem uma coisa chamada produto dose diária, que ele aparece no monitor, ele tem um detetor de radiação. Aqui, normalmente, ele pode aparecer o kerma, que é a energia, né? A dose, quando é a 15 centímetros é abaixo de referência, quando é acima é da entrada do paciente, a dose da superfície do paciente, o pico, né? O que é importante? Entender que a dose de entrada não pode passar de 3 grays. Para quem não é, que é engenheiro, de SESMIT, uma mamografia dá 3 miligrays. Aqui eu estou falando de 3 grays. Aqui, nesse ponto do intervencionismo, 5 grays, o produto dose área, 500 grays por segundo, e tempo de exposição de 600. Por isso que é importante que os engenheiros consigam, quando façam a calibração do equipamento, em alta taxa de dose, alto nível, 174,50, para o cine é uma dúvida de quanto tem que ter. Normalmente a gente usa uma placa de chumbo de 3 centímetros. Alguns serviços usam, isso é importante, que nos equipamentos tenham esses reports de dose. Esse é um report de fluoroscopia, quer dizer, você consegue saber qual dos operadores deu uma dose acima de 2 grays, aí você vê, aí você treina a pessoa para mudar o protocolo, para evitar isso. Para evitar isso. Por isso que a dose crítica na eletrofisiologia e ablação é esse valor de gray, esse é o pKa para 30 minutos, aqui 4 grays para os demais procedimentos. E a ação em radiologia intervencionista, o limiar de ação, é quando repetidas doses de 1 gray. Eu vou resumir tudo o que eu falei até agora, câmbio a mudança operacional, da qualidade da imagem, da dose do paciente, aumentou o tamanho do paciente, você tem uma degradação, uma perda da qualidade da imagem devido à dispersão da radiação, espalhamento Compton, dose é maior no paciente e no operador. Aumentou o MA, mantendo com o KVP constante, melhora a imagem, porque tem menos ruído, mas a dose é maior. Aumentou o KV, para partes moles melhora o contraste, mas tem uma degradação para osso e meios de contraste, como você vê, mas a dose é menor. Aumentou a fitação, a imagem muda pouco, mas a dose é inferior. Aumentou a distância da fonte do tubo. A pele tem pouca melhora, a dose do paciente é menor, mas a dose do operador não altera. Aumentou a magnificação, realmente melhora a imagem, devido à melhor resolução, mas aumenta muito a dose. A abertura do colimador degrada, o aumento quanto maior é a abertura, pior é a imagem, maior é a dispersão, espelhamento Compton, maior é a dose, o tempo não tem mudança, mas aumenta a dose. Eu estou terminando, mas infelizmente quando você usa o modo contínuo, somente a taxa de frame, você melhora a resolução temporal, mas aumenta a dose, não é resolução espacial, temporal. A grade melhora a imagem, você tem menor expressão, mas aumenta a dose. E o modo cine de gravação melhora a imagem, tem menos ruído, maior resolução, mas aumenta muito a dose. Para finalizar, essa é a minha última apresentação. Eu aprendi com o professor Tomás Guilhardi, ele é jubilado, ele é aposentado da USP de Ribeirão Preto, as primeiras imagens eu fiz com o Tomás.
Esse é o Silas Carvalho, que é tecnólogo do hospital, que ainda continua aprendendo a transformar conhecimento em habilidade. O Felipe e o Renato Blandes, que trabalham com a gente, fizeram as simulações de fluoroscopia, a Fernanda e a Bruna de hemodinâmica, e o Rogério, na minha opinião, junto com a Lucília Carnevale do RD, são as pessoas que mais entendem o Roberto Pittoni no nosso país de hemodinâmica, e a Simone fez com que eu pudesse ir para o Congresso da Costa Rica. O congresso foi esse aqui, os professores, a Regina, o Carlos Zueda, o professor Manuel, foi feito nesse hospital Dr. Calderon, Guardia, em São José, as aulas teóricas com pessoas da América Latina, as aulas práticas. Aqui, para finalizar, o grupo que tinha, esse é o prato mais tradicional da Costa Rica, que chama Casado, se eu não me engano. Aqui é uma praia a 50 quilômetros de Limões, era um parque que eles chamam de perezosos, era uma reserva de bichos preguiças, e aqui é o vulcão Arenal. Maria de Fátima, obrigado pelo convite, eu espero ter contribuído com vocês, e se tiver alguma questão, eu estou à disposição. Renato? Oi? Eu estou conseguindo. Primeiramente, muito obrigada mais uma vez pela contribuição aí para a cultura e proteção radiológica do país, e essa grande parceria que nós temos de muitos anos, como a Ivone já falou, e a sua vasta experiência em assessoria em proteção radiológica. Com essa sua apresentação, a gente pode ver claramente que essa análise criteriosa na hora de obtenção da imagem, tanto na seleção dos parâmetros como conhecimento dos recursos, tem que ser realizada, né, para que a gente tenha esse balanço entre a qualidade que a gente deseja para ter um bom diagnóstico, mas a dose ministrada ao paciente e, consequentemente, para a proteção dos profissionais envolvidos. A gente, como laboratório de dosimetria, a gente vê claramente, né, muitas vezes, profissionais que trabalham na mesma área, devido a esses diferentes protocolos, a gente vê já uma variação bastante grande na dose recebida. Muito obrigada, Renato, mais uma vez, por sua contribuição. E a todos aí. A Ivone quer falar mais alguma coisa, Ivone, sobre as perguntas aí das pessoas? Sou mutada, Ivone. Eu quero agradecer também, eu acho tão linda essa coisa de entender exatamente como é que os parâmetros afetam, né? E não sei como é que o Renato vê isso, mas nos meus idos lá, começo de controle de qualidade, eu sempre falava que quem está fazendo a imagem tem que saber o que ele quer ver, né? Então, às vezes a gente quer ver tudo que dá para ver, e daí a gente pode degradar algumas coisas e melhorar desnecessariamente outras, porque você vai estar vendo de qualquer maneira, e aumentando a dose, que é uma das coisas que a gente tem buscado uma certa limitação, tanto em dose de paciente, né, de buscar minimizar, e buscar limitar a dose ocupacional. Eu queria saber o que você acha disso, sabe? Então, eu vou procurar ortopedia, o que eu quero ver, né? Vou estar procurando, tá fazendo um cateterismo, eu estou querendo ver outras coisas. Então, se eu pudesse comentar um pouco, eu agradeço. Acho que um dos pontos no Brasil de dificuldade, não é na física, não é na radiologia do país, é a educação, é um programa de educação. Esse é um nó que a gente ainda, de uma maneira geral, não conseguiu desatar. E a formação dos médicos, dos operadores, ela é muito baseada em habilidades para uma determinada tecnologia. Então, a pessoa aprende com aquela tecnologia, mas não tem o conhecimento. Então, quando tem a mudança da tecnologia, não acompanha. Então, ainda vejo as pessoas usando 30 frames por segundo, quando é um detetor flat panel, em centros cirúrgicos bons.
Porque ele aprendeu assim, com câmera CCD, e continua fazendo os mesmos paradigmas, porque não tem o conhecimento, aí não consegue fazer o pulo para as novas tecnologias. Então eu vejo isso muito em tomografia, vejo isso em hemodinâmica vascular, vejo isso em mama, assim, raio-x, e aí tem assim, quem paga a conta, né? Um é o paciente, que recebe uma dose maior do que precisa. Dois é o sistema de saúde, que consome tubos de tomografia, de raio-x necessariamente. Três é o operador que recebe uma dose maior. Então eu acho que... Acho não, tenho certeza que a web pode ajudar nesse sentido, a disseminar, a integrar a universidade, os institutos de pesquisa, as empresas como de vocês, na melhor qualificação de médicos, de engenheiros, de físicos. Eu não tenho dúvida nenhuma. Mas acho que acho que a questão de doses de radiação excessiva, ela é por questões culturais, viu, doutora Maria de Fátima? Assim, infelizmente é isso que eu vejo. Eu trabalho um pouco, eu não tenho atividade em hospital público, né? Mas sim, o hospital particular é assim, não estou falando de hospital universitário, assim, eu imagino que também no hospital público também deva ser assim. Acrescentar uma coisa, rapidinho, gostaria de acrescentar uma coisa, que é a importância da presença do físico médico nesses serviços, exatamente para essa análise e auxílio tanto dos profissionais, dos médicos, dos técnicos, para isso aí que você falou, para ter o conhecimento, claro que mantendo a habilidade que ele tem, mas o conhecimento dos recursos, a necessidade de controle de qualidade, de assessoria dos físicos. Não é? Eu gostaria que você falasse sobre essa assessoria. Acho que é importante, quer dizer, mas tem assim acho que a dificuldade, eu tenho um ponto antes, assim, uma questão antes é assim, primeiro que você tem que você ter como congregar as pessoas, quer dizer, você pode ter o maior conhecimento como físico especialista, se você não tiver uma capacidade de conversar com os médicos, com os técnicos e mostrar isso, você não consegue mudar os paradigmas. Você precisa entender que, por exemplo, o engenheiro do hospital, ele é um engenheiro que tem que saber de elétrica, hidráulica, ressonância, caldeira. Então você tem que, de alguma forma, fazer a ponte para que ele possa te ajudar com o fabricante. Então, eu acho que esse passo anterior pode parecer bobagem, mas a comunicação ela é fundamental. A gente tem o WhatsApp, tem não sei quantos meios de comunicação, e as pessoas estão se comunicando de uma forma pouco efetiva, na minha opinião, porque estão solitárias, né? Então, parte do que eu mostrei, boa parte, tudo que eu mostrei, na verdade, ele só sei porque a gente trabalhou num grupo técnico, físico, tinha uns engenheiros que nos ajudaram, ou autorizaram, tem médicos. Então, eu acho que esse é o ponto. Acho que o físico ele tem uma formação, mestrado, doutorado, muito solitária. E depois, quando ele vai para uma área da saúde, tem que conversar com o enfermeiro, tem que conversar com os médicos, com o engenheiro. Então, acho que esse é o primeiro desafio que eu teria, doutora Maria de Fátima. Assim, o físico é importante desde que ele possa interagir de uma forma proativa para a comunidade. Nós temos uma pergunta do Edson Brentani, né? Para os hospitais e centros cirúrgicos, tem alguma opção de avental e protetor de tireoide plumbíferos com a mesma proteção equivalente de chumbo a 0,5 milímetro, mas com menor peso? Alguns profissionais têm problemas de coluna e queixam-se do peso pelo uso durante horas em procedimentos em centro cirúrgico. Então, tem hoje mantas de tungstênio,
que têm uma densidade maior, são muito mais leves, então eu recomendaria essas mantas de tungstênio. É bem mais leve, enquanto um avental aí, talvez de hemodinâmica, com 5 milímetros de chumbo na frente, 2,5 milímetros de chumbo nas laterais, na parte de trás, sei lá, pesa 7, 9 quilos, um avental desses de tungstênio pesa 3 quilos. Eu faria isso, assim, tungstênio. Apesar do peso, mas acho que o benefício é muito maior. Eu acho que o benefício do avental, né, principalmente nessas áreas onde você está dentro da sala, é quase 90% da dose, certo? 90% da dose. Agora, tem sempre um cuidado que tem que ter, assim, por exemplo, a gente tem trabalho em hospitais em que tem que testar os aventais de hemodinâmica ou de fluoroscopia a cada 6 meses. O físico tem que testar isso, né? E a gente vê que muitos aventais estão escangalhados, quer dizer, novos. O avental custa uma fortuna. E está quebrado porque depois da cirurgia o médico joga no chão o avental de chumbo. Joga e depois de um tempo quebra, bota 5, 6 aventais em cima do outro. Quer dizer, é um pouco o que estava a pergunta da doutora Maria de Fátima. Quer dizer, você transformar conhecimento em habilidade com atitude ética do exercício profissional. Quer dizer, não pode jogar o equipamento de proteção no chão. E não é só porque quebra, porque também você amplia a contaminação bacteriana, enfim, no centro cirúrgico. Então, acho que esse papel que vocês estão fazendo, o Paulo, o Ivone, Maria de educar as pessoas e convidar vários colegas é bárbaro, porque isso pode ir transformando aos poucos a cultura de segurança. Acho que isso é fundamental, porque isso é difícil fazer isso. Eu também acredito muito nisso. E todos os nossos webinários, né, nós estamos chegando aqui ao fim já temos quase 1 hora, mas eles estão todos no site da SAPRA. Então tem webinário dos mais variados, tem outro do Renato, mas tem sobre norma, tem sobre uso de dosímetro, tem sobre intervencionismo especificamente também, sobre a RDC. Então é uma série de webinários que a gente gravou. Eu agradeço muito a todos os que participaram. Como vocês sabem, pouquíssimos webinários foram feitos só com internos da SAPRA, mas sempre trazendo parceiros para complementar o que a gente tem a dizer, né? E então quem quiser, se eu conseguir que alguém coloque aí o link no chat, né, mas é só entrar no site da SAPRA e pedir webinários, todos eles vão estar lá. A Jerusa fez mais uma pergunta, Renato. Boa tarde, Jerusa Finato. Gostaria de saber se essas mantas de tungstênios estão disponíveis no mercado nacional. Acho que não, acho que são importadas. Acho que atualmente a gente não tem tecnologia para fazer. Mas não tenho certeza, me desculpe. Assim, e ela mas, quer assim, saber também se possui certificação, tá? Que nem o Brigham Visa. Pois é, isso é uma questão, porque eles têm um paradigma chamado CA, Certificado de Autenticidade e tal, não sei se tem, mas tem... Posso depois deixar meu contato, se deixar o contato, a gente procura ali e vê, não sei exatamente. Mas eu sei que é mais levinho, eu já usei, é bem mais leve, e recomendo. Que bom, que bom. Então, eu acho que hoje é isso. Eu agradeço muito. Eu acho que essas foram as perguntas que nós tivemos. A Jerusa da PUC, né? Renato, não tem como te agradecer todo esse tempo de preparação, né? Muito obrigada. Compartilhar conhecimento. Eu acho que é uma das grandes coisas que o Renato tem feito aí
a vida inteira. Muito obrigada, Renata. Obrigada a todos. Parabéns pela excelente apresentação. As pessoas Um abraço. Bastante, viu? Um abraço. Obrigada. Um abraço a todos. E as perguntas também podem ser enviadas por e-mail, que a gente pode reencaminhar para o Renato, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Tá? Boa tarde a todos. Boa tarde, obrigada.